Olá, gente, tudo bem? E aí, vamos começar a falar um pouco de pâncreas agora, tá bom? Vamos falar de anatomia, vamos falar de como ela funciona, vamos falar de relações e vamos devagarinho, tá bom, gente? Gente, olhem essa imagem de pâncreas aqui, tá? Vamos ter uma ideia mais ou menos de onde a gente encontra ela. Pâncreas, de um modo geral, é um órgão profundo, certo? É um órgão muito profundo. Para eu chegar a ela, eu tenho que, por exemplo, só olhando essa imagem aqui, para eu chegar até ela, eu tenho que tirar estômago. Então, com isso, eu já consigo falar que ela é retrogástrica. Ó, ela se relaciona aqui com o baço, se relaciona aqui com o duodeno. Ela está diretamente na frente dos grandes vasos, tipo vena cava inferior, na frente da aorta, se moldeia inclusive a esses vasos. Beleza, gente. De um modo geral, o pâncreas tem quatro porções: tem uma cabeça, tem um coelho, tem um corpo e tem uma cauda. A cabeça se relaciona aqui com o duodeno, certo? A cabeça totalmente relacionada com o duodeno. Ela fica mais ou menos enmarcando, o duodeno fica em forma de uma letra C ao redor dessa cabeça do pâncreas. O coelho é essa porçãozinha aqui, onde está saindo aqui atrás esses vasos aqui, chamados vasos mesentéricos superiores, a artéria e a vena mesentérica superior. O corpo é essa porçãozinha aqui e a cauda que termina com os vasos esplênicos no ilho do baço, certo? Ele chega até o ilho do baço, tem um contato aí com o ilho do baço. Certo. Qual é a função desse pâncreas? O pâncreas é uma glândula mixta. E como toda glândula mixta, tem funções endócrinas, tem função exócrina. Falemos, por exemplo, da função endócrina. A função endócrina do pâncreas é a produção de hormônios. Que hormônios? E aqui a gente tem? A gente tem insulina, glucagon, somatostatina e péptido pancreático. Por exemplo, a insulina, ela faz com que é, os hepatocitos captem glucosa do sangue. Ou seja, a insulina ela funciona mais ou menos como uma porta no hepatocito. Ela abre essa porta, a, o açúcar entra dentro dessa célula, certo? Ela faz isso em relação com o açúcar que eu tenho no torrente sanguíneo, em relação ao açúcar, a glucosa que eu tenho num vaso sanguíneo, certo? Se essa insulina estiver tudo ok com ela e eu for pedir glicemia para um paciente, ela vai ficar em valores normais. O glucagon faz um efeito contrário. Por exemplo, voltando aqui à insulina. Se eu comer, por exemplo, um pão rico em hidrato de carbono, daqui a um tempo X, esse hidrato de carbono vai estar no torrente sanguíneo, certo? Se eu não tiver insulina ok, ele não vai ser levado para o hepatocito, então eu vou estar com hidrato de carbono elevado no sangue, certo? E isso é praticamente a famosa diabetes. O glucagon, eu passei 12 horas sem comer, passei 12 horas sem comer. E eu já estou sem açúcar no sangue, eu já estou hipoglicêmica, estou morrendo de fome aqui. Beleza, que é um fato. O que faz esse glucagon? Faz o efeito contrário. Ela vai lá até o hepatocito, ela abre a porta desse hepatocito. Para quê? Para que aquela glucosa que está lá acumulada, que está lá em depósito, saia no torrente sanguíneo e te salve momentaneamente, tá? A somatostatina e o péptido pancreático, eles são autorreguladores do pâncreas, tá bom? Eles vão trabalhar diferente. Vocês vão ver melhor isso até em fisiologia. Ok, uma vez que o pâncreas produz todos esses hormônios, aonde ela manda? Certo? Aonde ela manda? E por onde ela manda? Gente, o pâncreas, ele produz esses hormônios na sua parte endócrina e libera esses hormônios pelas venas pancreáticas, tá? E essas venas pancreáticas todas se direcionam ao fígado, tá bom? Por isso que eu falei aquela hora. A insulina vai até o hepatocito, abre a porta e pega a glucose e manda lá para dentro, tá bom? Ela vai principalmente trabalhar nos hepatocitos e nos miocitos. São principais lugares, por exemplo, de função da insulina. Então, e isso é normal, gente, em todas as glândulas, eu posso generalizar, em todas as glândulas endócrinas, o produto de saída é feito pelas venas dessa glândula, certo?
Beleza, e na parte endócrina? É isso na parte endócrina. Agora, e na parte exócrina, gente? E na parte exócrina? Nessa imagem aqui, eu falo um pouquinho da parte exócrina. Todo órgão, quando tem uma função exócrina, ou seja, de liberação do seu produto de secreção por condutos a um lugar onde eu tenha luz, é feita, acontece, por exemplo, isso no pâncreas, ou seja, o pâncreas na parte exócrina, ela tem aqui, ó, esse conduto aqui, que chama conduto pancreático, tá? Esse conduto pancreático vai pegar todo o suco pancreático produzido pelo pâncreas e levar onde? Levar na segunda porção do duodeno, certo? Ele vai levar esse suco pancreático à segunda porção do duodeno. Esse conduto pancreático, ele tem, são dois na verdade, ó. Esse é o conduto pancreático principal. Por que principal? Poxa, porque ele é o mais importante. Ele começa aqui na cauda do pâncreas, passa aqui pelo corpo, chega até o coelho e vai à cabeça, certo? Tudo isso é conduto pancreático principal, também chamado de conduto de Wilson. A gente já viu isso na aula passada de duodeno. Agora, a nível da cabeça do pâncreas, o conduto pancreático é uma rama, certo? Que é o conduto pancreático acessório ou conduto de Santorini, tá bom? Então, todos esses condutos vão levar a parte exócrina do pâncreas para a segunda porção do duodeno. E com isso a gente fala um pouquinho do que é a função desse pâncreas, tá bom? Voltamos para as generalidades do pâncreas. Assim como eu falei aquela hora, o pâncreas é uma glândula profunda, certo? É uma glândula que até eu chegar a ela, por exemplo, eu tenho que fazer uma incisão aqui da parede, eu tenho que levantar o fígado, eu tenho que levantar o estômago, e aí eu estaria em contato com o pâncreas. Ó, o pâncreas se amoldando aos corpos vertebrais aqui, muito profundo. Outra coisa que eu tenho que tirar para conseguir ver o pâncreas, se vocês olharem aqui, isso aqui é cólon transverso, gente. Isso aqui é cólon transverso. Já vimos em sala de aula. Isso aqui é mesocólon transverso. Isso é mesocólon transverso, tá? Olhem nessa imagem aqui. Ok. Aqui o cólon transverso. Aqui o cólon transverso. Ou seja, foi retirado uma porção do cólon transverso para eu ter essa imagem, tá? E também foi retirado o meso do cólon transverso. Também foi retirado o meso do cólon transverso. E aqui eu só tô com a raiz do mesocólon transverso. Então, para chegar até o pâncreas, eu tenho que retirar tudo isso. Beleza. Nosso slide fala pra gente, é um órgão profundo. Sim, realmente é um órgão profundo. Já entendimos por quê. Adosado à parede posterior. Sim, gente, é adosado à parede posterior. Mas de onde vem essa expressão adosado à parede posterior? Vem de aderido à parede posterior, vem de aderência. E aderência a gente tem com órgãos que têm fáscia de coalescência, tá bom? Aderido a gente tem em órgãos que têm fáscia de coalescência. Então o pâncreas tem fáscia de coalescência? Sim. Só o pâncreas ele tem 3 faces de coalescência. O pâncreas tem 3 faces de coalescência ou 3 faces de aderência lá atrás, na parede posterior. Ele tem, por exemplo, TOUT1, ele tem FREDET e ele tem TRAIDS. Tem 3 faces de coalescência. Vamos falar um pouquinho mais na frente disso. Paravertebral, sim, tá a cada lado na frente e lateralmente as vértebras. Em relação às vértebras L1 e L2, gente, ó. Esse aqui é L1, esse aqui é L2, L3, L4, L5 e isso aqui é o promontório, tá bom? Também tem de especial, ele é supra e inframesocólico. E vocês vão lembrar que quando a gente dividiu parede abdominal, a gente falou de 9 quadrantes e a gente dividiu a parede abdominal ou a cavidade abdominal em relação ao cólon transverso e seu meso, em uma região supramesocólica e uma região inframesocólica, certo? E a gente vê aqui, ó, o meso do cólon transverso, ou seja, o mesocólon transverso. Eu tenho pâncreas tanto em cima como embaixo. Se eu voltar na imagem anterior, eu consigo ver que o pâncreas realmente é tanto infra como supra.
Se eu jogar uma pergunta assim, tipo, qual parte do pâncreas é inframesocólica? A parte inferior da cabeça. A parte inferior da cabeça é inframesocólica. E o resto é supramesocólica. Ou seja, se uma pergunta aberta for quais são as partes do pâncreas que são supramesocólicas? A parte superior da cabeça, o coelho, o corpo e a cauda do pâncreas, tá bom? Beleza. Então, isso é generalidades de pâncreas. E aí começamos, configuração externa. O que eu tenho na configuração externa? Gente, ele fala, é uma glândula alargada. Realmente, uma glândula alargada de direita para esquerda, certo? De baixo para cima e é aplastada no sentido anteroposterior a essa parede posterior. Se moldeia, uma coisa que a gente já falou, entre L1 e L2, certo? Se adapta às vértebras L1 e L2 lá atrás. Tem 4 porções que já falamos: cabeça, coelho, corpo e cauda. Beleza. Começando, vamos falar de cada partezinha aqui. Vamos falar, por exemplo, primeiro da cabeça. Vamos falar dessa cabeça aqui primeiro. O livro fala, e eu vou pelo slide de vocês, ele tá pelo livro, gente. A cabeça, ela tá enmarcada pelo duodeno, certo? E realmente, a cabeça tá aqui e o duodeno se amolda ela. Ou seja, tem uma marcação. Se vocês pegarem e separarem o pâncreas, coisa que não dá para fazer, tem uma adaptação, ou tem uma marcação que o duodeno está com ela. Isso não dá para separar, tá bom? Isso a gente chama de enmarcação duodenal. Letra G bota uma frase que fala assim, como um pneumático isso llanta, certo? O que é isso? É como se fosse uma roda e o seu pneu, certo? Os dois têm uma marca um do outro. Tem uma prolongação que é o processo uncinado, gente. Se vocês olharem aqui, a cabeça tem essa prolongação aqui, que vai passar inclusive atrás dos vasos mesentéricos superiores. E essa prolongação aqui se chama processo uncinado do pâncreas, ou pâncreas menor de Wieslow, certo? Isso era um conteúdo da pinça ortomesentérica. Vocês vão lembrar disso. Aqui, ó. Aqui eu tinha a pinça ortomesentérica, formada pela artéria mesentérica superior e a aorta. E a pergunta era, quais são os conteúdos da pinça? Era a vena renal esquerda, processo uncinado do pâncreas e terceira porção do duodeno, certo? Então, o que é o processo uncinado do pâncreas? O processo uncinado do pâncreas é uma prolongação da cabeça do pâncreas que passa atrás dos vasos mesentéricos superiores, tá bom? O que tem de especial o coelho, gente? O coelho é essa porçãozinha aqui, justamente que está na frente dos vasos mesentéricos superiores. E pelo fato dos vasos passarem aqui, deixam uma marcação nela que se chama incisura do pâncreas, certo? A incisura no pâncreas, ele está no coelho e é feita pelos vasos mesentéricos superiores. Esse coelho é curto, gente. O livro fala que esse coelho tem em média 2 centímetros, nada mais. E a fala de tubérculos, que aqui não dá pra ver, não tem uma boa imagem disso, mas fala geralmente que tem tubérculos nesse coelho, tanto anterior e posterior. O corpo, gente, isso aqui é o corpo. A única coisa que o livro me fala do corpo é que tem a forma de um prisma, certo? Ou seja, o corpo se comporta como um triângulo, fala. Ou seja, é mais ou menos essa imagem aqui, ó. É mais ou menos essa imagem aqui. O corpo tem a forma de um prisma, ou seja, tem uma cara posterior, tem uma inferior e tem uma anterior. É o que o livro me fala. O corpo do pâncreas se comporta como esse prisma aqui, certo? É um prisma triangular, onde ele vai ter uma cara anterior, uma cara posterior e uma cara inferior, tá bom? E a cauda? Gente, a cauda ele vai se direcionando para o lado esquerdo. Vou pegar aqui essa imagem, ó. A cauda desse pâncreas vai para a esquerda e ele vai se direcionando ao baço. E ele termina no ilho do baço com os vasos do baço, com a artéria esplênica e a vena esplênica. Ele encosta totalmente no ilho do baço, tá bom? Então, isso é a configuração externa, tá bom? Tem uma cabeça, a gente falou dela, coelho, corpo e a cauda. Agora, na configuração interna, tipo cortando, abrindo o pâncreas, coisa que não é fácil para fazer numa dissecção de cadáver, geralmente a gente não consegue fazer
porque a gente deveria tirar esse pâncreas, mas é bem interessante, dá para ver os ductos, né? Mas a gente não abre desse jeito, de repente, para não estragar. Gente, o que me fala na configuração interna? Me fala o que a gente já, de repente, falou. Eu tenho 2 ductos na configuração interna. Eu tenho o conduto pancreático principal ou de Wilson, certo? E eu tenho o conduto pancreático acessório ou de Santorini, certo? Santorini. Está escrito, gente. No texto está, tá bom? Esse aqui, o conduto pancreático principal é de Wilson e o acessório de Santorini, tá bom? O de Wilson, ele começa aqui na cauda, assim como a gente já falou. Passa pelo corpo, passa aqui pelo coelho e chega na cabeça, tá? Na cabeça, ele me dá o acessório que é o de Santorini, tá bom? Gente, o que tem de interessante aqui? O livro fala o seguinte, ó. O conduto de Wilson, ele vai drenar a cauda, vai drenar o coelho, vai drenar o corpo e vai drenar a cabeça. Porém, a cabeça, ele vai drenar a parte posterior, tá bom? Ele vai drenar a parte posterior. E o conduto pancreático acessório vai drenar o que sobrou, ou seja, a cabeça na sua porção anterior, e só. E isso eu acho que está escrito aqui. Vamos ver se está escrito. Não, não tá, mas tudo bem, não importa. Gente, isso está escrito no livro, tá? O Wilson, ele drena então cauda, corpo, coelho e a parte posterior da cabeça. Santorini, a parte anterior da cabeça. O que tem de especial aqui, gente? É o seguinte, vocês vão lembrar de vias biliares, certo? A via final das vias biliares é o conduto colédoco, tá? Esse conduto colédoco, ele vem, e antes de entrar na segunda porção do duodeno, ele se une aqui com o conduto pancreático principal, ou de Wilson. Então, o colédoco mais o Wilson se unem e fazem um conduto em comum. Esse conduto em comum, ele se chama ampolha de Vater, certo? O conduto em comum se chama ampolha de Vater, ou ampolha hepatopancreático, tá? Hepatopancreático. E é essa ampolha de Vater que termina na segunda porção do duodeno. Ó, assim, é essa ampolha de Vater que termina na segunda porção do duodeno. Algo interessante. Ao redor dessa ampolha de Vater, a gente tem um esfíncter muscular circular. Esse esfíncter muscular circular se chama esfíncter hepatopancreático, certo? Porque está ao redor da ampolha hepatopancreática. Ou tem o epônimo, que é o esfíncter de Oddi. E isso é interessante, porque o suco biliar e o suco pancreático só vai passar para a segunda porção do duodeno se esse esfíncter relaxar. Se esse esfíncter não relaxar, ele não vai passar. E o que eu preciso para esse esfíncter relaxar? Para que eu preciso para esse esfíncter relaxar? Eu preciso que o píloro relaxe. Porque se o píloro relaxa, significa que está vindo alimento do estômago para o duodeno. Então, o duodeno pode relaxar seu esfíncter e liberar esse suco. De nada me serve esse suco no tubo digestivo se eu não tenho digestão para ele se misturar, tá bom? Então, ele trabalha mais ou menos por reflexo. Ou seja, na verdade, trabalha por reflexo, tá bom? Vocês vão ver muito mais disso em fisiologia. Mas eu acho isso muito, muito interessante. Beleza. Então, vamos ver o que fala o nosso texto? Porque eu não sei, vamos ver. Né? Conduto pancreático de Wilson, drena os acinos da cauda, tá? Do corpo, do coelho e da porção posterior da cabeça. Fala assim. O conduto colédoco se une... o conduto de Wilson se une com o colédoco e forma a ampolha hepatopancreática ou de Vater, que já falamos, tá? E essas têm o esfíncter de Oddi ou esfíncter hepatopancreático, beleza. Todos eles, ou seja, o ampolha de Vater, terminam na segunda porção do duodeno, O livro fala na cara posteromedial. No esfíncter, na verdade, desculpa, na carúncula maior, certo? Carúncula ou papila duodenal maior, tá bom?
e onde termina essa ampolha de váter. Beleza, e esse esfíncter está aqui? Sim, esse esfíncter está aqui, certo? Esse aqui é o esfíncter. E o que é a papila? A papila nada mais é do que a mucosa revestindo tudo isso, tá bom? Isso é a papila. Beleza. Agora, e o conduto de Santorini, gente? O conduto de Santorini, esse pequenininho aqui, ele já termina na papila ou carúncula do adenal menor. Isso mais ou menos 2 a 3 centímetros em cima da maior. 2 a 3 centímetros em cima da maior. Certo? O livro não fala que ela tem um esfíncter, não comenta nada disso não, tá bom? Agora, o que drenava o conduto de Santorini mesmo? A parte anterior da cabeça, beleza? E é isso. Isso são os condutos de excreção, tudo bem? Repetindo aqui. Conduto pancreático principal, ou Wilson, se une com o colédoco, forma a ampolha de váter, que tem o esfíncter de Oddi ao redor, e isso termina na papila ou carúncula do adenal maior, beleza? O conduto pancreático acessório, ou Santorini, termina na carúncula menor, certo? 2 a 3 centímetros em cima da maior. Isso acontece na cara meio que posterior e medial da segunda porção do duodeno. Continuando. Isso aqui é uma imagem daquele programa em 3D. Isso é a imagem do Néter, certo? Pessoal, para isso dar certo, para a gente entender isso, a gente precisa olhar a imagem, certo? Eu sou muito fã do Néter. Eu gosto muito do programa em 3D, que faz, de repente, a gente entender coisas que em modo estático não dá, né? Mas eu sou muito fã do Néter. Continuando aqui. Meios de fixação, certo? Meios de fixação.